Briga de alunos na pré-escola. Como resolver esse conflito? Câmara anuncia a data da votação do PNE em comissão. E em São Paulo, um debate sobre o significado dos rolezinhos. Na redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. O que fazer quando crianças pequenas brigam na escola? A situação é frequente, mas a solução para esse tipo de conflito ainda gera muita discussão. Fizemos 3 perguntas sobre o assunto para Adriana Ramos, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Confira. Como o professor deve agir na mediação de conflitos? A primeira coisa é que a gente tem que entender que quando acontece um conflito, né, quando acontece um problema, né, uma situação de indisciplina ou um conflito entre os alunos, o professor não pode tirar o aluno daquele conflito. Então, quando você coloca ele para pensar 5 minutos, você não está fazendo com que ele reflita sobre o que aconteceu. Então, fazer perguntas para ele, você viu o que aconteceu? Chamar o outro envolvido, claro, né, quando os ânimos estão serenados, né, você não vai chamar 2 crianças que acabaram de brigar para conversar, porque eles ainda estão bravos, mas a hora que eles se acalmam, um fala, o outro fala, o professor usa uma linguagem descrevendo o que aconteceu, né, e faz com que eles pensem, e aí, como é que a gente pode fazer para resolver isso, para que isso não aconteça mais? Como é que você pode usar o brinquedo sem arrancar da mão do seu colega, não é? Então, a partir dessas perguntas, ele vai fazendo com que o aluno reflita sobre isso. Qual é o comportamento ideal numa mediação? Outra coisa é que o professor ele precisa se manter calmo numa situação como essa, né? Então ele tem que pensar, eu sou o adulto da relação, né? Então eu vou ser o adulto que vai ter a ação mais respeitosa, né? Então eu não posso pedir que um aluno que tenha tido uma ação desrespeitosa, que ele melhore sendo desrespeitoso com esse aluno, né? Então, às vezes o professor faz isso, né? O menino acabou de gritar com um colega, o professor grita com ele, não grita com ele, né? Se eu quero que ele aprenda a tratar o outro melhor, eu preciso começar tratando o melhor. Qual deve ser a resposta para o desentendimento? Então, não tirar as crianças do conflito, né? Então, fazer com que eles pensem sobre o que aconteceu, né? Que eles pensem em como se pode resolver. Então, o professor ele acaba sendo um mediador. Não é? Ele não vai aceitar qualquer solução, porque as crianças pequenas são muito punitivas, não é? Então elas vão dizer, não, então só ele brinca, ou ele fica sem brincar 1 mês. Não, e aí o professor tem que sempre dizer, mas será que isso vai resolver? Ou então manda um bilhete para a mãe, né? Mas mandar um bilhete para a mãe vai resolver o problema? Como é que a gente pode resolver aqui? E o professor pode inclusive dar sugestões, mas sempre sugestões que sejam no sentido de favorecer a tomada de consciência do aluno do que aconteceu. Tem que ter uma relação com o que está acontecendo. O ministro da Educação, José Henrique Paim, anunciou nessa semana que o novo presidente do INEP, que é o órgão do MEC responsável por estatísticas e por avaliações, será Francisco Soares. Soares é professor aposentado da UFMG, tem doutorado em estatística pela Universidade de Wisconsin-Madison e pós-doutorado em educação pela Universidade de Michigan. Ainda nesta semana, Paim descartou a possibilidade de aplicar o Enem 2 vezes em 2014. O ministro ressaltou que a prioridade da sua gestão será a formação de professores. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. E finalmente a gente pode anunciar algum avanço na tramitação do Plano Nacional da Educação. Você viu aqui no último jornal que a Câmara dos Deputados tem uma nova comissão especial para analisar o texto do PNE vindo do Senado. No último dia 11, essa comissão se reuniu pela primeira vez e foi decidido que o prazo para votação do PNE na comissão é o dia 11 de março. Em seguida, o texto vai a plenário. Uma das principais polêmicas entre o projeto aprovado pela Câmara e o projeto que voltou do Senado diz respeito ao investimento de 10% do PIB em educação. O texto da Câmara diz que esse investimento deve ser feito apenas em educação pública. O texto do Senado, por sua vez, abre algumas brechas para que essa porcentagem seja destinada também para a realização de parcerias com a iniciativa privada, como o ProUni e o FIES. Atenção você que é de São Paulo, estão abertas até o dia 21, ou seja, sexta-feira que vem, as inscrições para o Cursinho Popular na Periferia. O cursinho é uma iniciativa do Movimento do Sem Universidade, o MSU, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é preparar gratuitamente
os alunos para o Enem 2014. Os interessados devem cursar o último ano ou já ter concluído o ensino médio em escola pública. Não há limite de idade e também não há taxa de inscrição. As inscrições serão somente pela internet no site msu.org.br. As aulas são ministradas por educadores de universidades federais e acontecem aos sábados e domingos em 11 unidades dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs. Avise seus alunos da rede municipal ou da rede estadual. Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Pode participar qualquer estudante que esteja matriculado entre o 6º e o 9º ano do Fundamental ou entre o 1º e o 3º ano do Ensino Médio. Inscrições devem ser feitas pelas escolas até o dia 21 de março no site obmep.org.br. O assunto você já conhece, o famoso rolezinho, encontro marcado por jovens via Facebook, que tomou conta de shoppings e acabou virando caso de polícia nas férias de verão. Entender o que essa garotada quer é importante, afinal, boa parte dela frequenta os bancos das nossas escolas. O coletivo É Nós, agência escola que promove formação de jovens em comunicação, organizou um bate-papo sobre o tema com quem mais entende do assunto, os próprios rolezeiros. Nosso repórter Leonardo Sá foi até o encontro para conferir o que rolou. Desde a proibição dos bailes funk em São Paulo, um acontecimento inesperado mobilizou milhares de jovens da periferia da cidade. Os chamados rolezinhos, encontros agendados pelo Facebook e marcados nos principais shoppings da capital, se tornaram frequentes, gerando polêmica e despertando opiniões contraditórias. Para entender esse fenômeno e promover um debate entre o poder público e os rolezeiros, o coletivo É Nós, agência escola de formação em comunicação para jovens, promoveu um encontro para entender o rolezinho, realizado na última semana no Itaú Cultural. Amanda Rara, cofundadora e diretora da agência, comentou um pouco sobre o assunto. O tema do rolezinho surgiu porque eles estavam divididos. A Maria, que é uma das nossas repórteres, estava fazendo uma matéria. A gente tem uma revista na É Nós, que fala sobre, enfim, comportamento e tal. E ela entrevistou um rolezeiro pelo Facebook porque foi uma pauta que eles colocaram na revista. E aí ela até foi eleita a nossa mediadora hoje porque ela começou a estudar sobre o assunto e tal. E a rede, a gente tem uma rede de jovens em todas as periferias da capital, aqui de São Paulo. E eles começaram a trazer o rolezinho como uma temática legal a ser discutida no centro, né? Para o bate-papo, foram chamados os rolezeiros Drica e Diel, além do secretário municipal de juventude, Gabriel Medina, e a jornalista Natália Garcia. Eu vou me divertir, conhecer pessoas novas, beijar na boca, que é o que o jovem faz, né? Eu sou a favor do rolezinho pelo simples motivo. A gente já nasce privado de muita coisa, né? A gente já nasce privado de educação, a gente já nasce privado de ter um espaço para um rolê. E meu, o rolezinho não vem de hoje, o rolezinho a gente já faz no hip hop desde os anos 90, tá ligado? O debate polemizou ainda as relações entre o rolezinho e a falta de áreas de lazer na cidade. A questão da visibilidade social por meio do consumo também pautou a discussão. Eu acho que, primeiro os rolezinhos eles refletem esse processo de ascensão social de uma classe que começa a poder ter acesso a coisas que nunca teve. Primeiro a produtos, a mercadorias, ao consumo, a compra e uma ascensão muito marcada pelo consumo, né? Apesar de ter avanços também na educação, na cultura e em outros aspectos, mas os maiores avanços foram econômicos. E essa ascensão se deu muito pela pauta do consumo. Eu me ressinto de que o negócio seja no shopping, sabe? Eu acho que é uma carência de lazer e a gente só consegue não ser invisível. O jovem de periferia consegue não se sentir invisível quando ele consome. Então ao mesmo tempo que é o poder da mobilização, um pouco de vazio de conteúdo. Mas se os rolezinhos trazem à tona o debate sobre consumo e lazer, e o direito à educação, como fica para esses jovens? Os meninos de periferia a gente vê muito nas andanças da É Nós por aí
que eles estão com smartphone, eles estão com tênis de marca e tal, mas eles continuam sem chapeiros e sem opção de fazer outras coisas, porque eles têm um gap educacional. E eu acho que essa é a grande... A gente tira deles o direito de mobilidade social e de se encontrar para fazer outras coisas, porque a gente tira deles a educação e a gente tira deles a cidade. A necessidade de se repensar a escola e os seus métodos de ensino à luz de iniciativas como o próprio Rolezinho também foi pontuada. Para Amanda, o jovem de hoje precisa ser envolvido no processo educacional, deixando de ser somente o público-alvo da escola e se tornando um agente construtor desse processo. Eu acho que se ele não participa, se ele não opina, ele evade. É o que está acontecendo com a escola hoje. Assim, é um problema muito grave, porque se ele não bota a mão, ou se ele não dá a sua opinião, ele não compartilha, ele não escuta, ele não apreende quase. Então, na verdade, né, a gente tem um mantra quase, que é a gente não faz por ele nem pra ele, a gente faz junto com ele. Cada dia na periferia uma prova de conviver 9 milímetros de distância das drogas, de eu, MC. Por hoje é só, e o Jornal da Educação volta na semana que vem. Um abraço e até lá!